Você já teve que tomar uma decisão tão difícil que só Deus poderia te ajudar? Em tempos bíblicos, em meio a batalhas e intrigas, havia um rei que sabia ler o coração das pessoas, Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Era uma madrugada silenciosa, quando o jovem Salomão, recém-coroado rei de Israel, deitou-se para dormir. O peso da coroa ainda era estranho sobre seus ombros. Seu pai, Davi, um homem segundo o coração de Deus, deixara um legado poderoso. Mas como seguir os passos de um gigante espiritual? Naquela noite, em Gibeão, Deus apareceu a Salomão em sonho e fez uma pergunta que poucos ouviram com os próprios ouvidos. Peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão poderia ter pedido vitórias, ouro, honra, mas seu coração era outro. Ele respondeu com humildade: dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Deus se agradou da resposta e disse: porque não pediste riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria. Te darei um coração tão sábio e entendido como nunca houve antes de ti, e nem haverá depois. Além disso, Deus deu também o que Salomão não pediu: riquezas, honra e paz, salvação. Entendeu que o favor de Deus era maior que os seus pecados. Logo sua sabedoria seria testada. Duas mulheres vieram até ele com o bebê nos braços. Ambas diziam ser a mãe da criança. Salomão ouviu em silêncio e então disse algo chocante: tragam uma espada, dividam o menino em duas partes e deem metade a cada uma. A mãe de verdade gaguejou desesperada: não, meu senhor, dê o bebê a ela, só não o mate. E Salomão disse: essa é a verdadeira mãe. A notícia correu Israel como fogo em campo seco, um rei com olhos que enxergavam o coração. No decorrer de seu reinado, governantes de terras distantes vieram até ele, buscando sabedoria. Entre eles, a rainha de Sabá, que ficou sem palavras diante de seu reino, suas palavras, seu templo. Salomão construiu algo que seu pai Davi sempre sonhou: o templo do Senhor, uma casa sagrada de ouro, cedros e adoração. No dia da dedicação ele orou: se alguém clamar deste lugar, ouve dos céus, perdoa e responde. E a glória do Senhor encheu o templo. Mas Salomão era humano. Com o tempo, seu coração se dividiu. Casou-se com muitas mulheres estrangeiras. Permitiu altares para outros deuses. O homem que começou pedindo sabedoria, começou a se afastar da fonte da sabedoria. E o reino sofreu. Salomão escreveu: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. No final da vida ele entendeu: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. No livro de Eclesiastes, Salomão deixa um legado para quem busca sabedoria. 1. Deus deu a mim, Salomão, o ditador de provérbios. Deus me deu a sabedoria e o peso de conhecimento sobre todos os moradores de Jerusalém. 2. A sabedoria e o entendimento superaram-me. Os ditos sábios, herança de meu pai, encontrei a sentença verdadeira e escrevi o enigma do meu coração. 3. A sabedoria acompanhou a minha bravura, as multidões de Israel sob as minhas sinas. 4. Sim, o rei em particular me sustentou e quem me amava apertava a minha ordem. 5. Atenda à minha sabedoria e procure a minha compreensão. 6. O que sou eu para que se me dê em rogo, ou o que vos hei de dar? 7. Deus dará sabedoria e instrução. De fato, os sábios da nação e os gentios me buscaram e entreguei-lhes o reino. 8. E se realmente soubeste o mistério e compreendeu a minha sabedoria e o entendimento? 9. Se a sabedoria e a instrução se me deram, se a verdade e o conhecimento me foram confiados? 10. Então ouve-me, ó nações, e atentai-vos a mim, povos do lado oposto. 11. Sujeite-vos sim a mim e sois iluminados, porque a minha instrução se tornará para vós o sustento e a minha sabedoria vos será um mantimento. 12. Se me buscares, me encontrarás. Se me procurares, me encontrarás. 13. Apresente-me ofertas, sim, diz Salmos, a sabedoria e a instrução. 14. Vós sois os que me honraveis e me glorificais, que me honraveis. 15. A minha sabedoria e a instrução, apresentados diante do reino. 16.
Deuses da terra, benditos sois, aos meus ditados comparecem, pois de Deus são as minhas sagradas palavras. Eis a sabedoria e a instrução. Atentos, ó todos os que sois sábios. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A história de Salomão nos lembra que sabedoria verdadeira começa com humildade e termina com reverência. Se você gostou dessa narrativa, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.